Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui. Somos interrompidos por uma falta de energia, mas enquanto a bateria durar, a gente vai tentar continuar aqui. Eu estava falando sobre um trabalho enviado por um aluno na prova e a gente queria falar sobre esse ponto aqui, ó. A ligação entre essas tabelas aqui, cardápio e item, que estão relacionadas também com pedido. Então veja só, a relação de pedido com cardápio, cardápio na verdade é um nome que está um pouco estranho aqui nesse momento, mas eu consigo imaginar qual a intenção do aluno na hora de determinar isso, de determinar esse nome para essa tabela. Mas essa relação, ela gerou para nós uma dúvida em relação ao que significa entidade, atributo e quais são os valores possíveis para os atributos. Na verdade, isso é uma fonte de erros muito comum quando alunos iniciantes estão fazendo a modelagem de banco de dados. Então vamos lá. Se a gente retomar aqui a entidade, cardápio. Entidade é um elemento do contexto, vamos colocar assim, ó. Entidade é um elemento do contexto sobre o qual serão armazenadas informações. Ou seja, da forma como está aqui, se foi determinado que cardápio é uma entidade, nós temos que armazenar algumas informações sobre o cardápio. O atributo, um atributo ou os atributos são ou melhor, vamos escrever de uma maneira diferente. Um atributo é a descrição de cada informação que será armazenada sobre uma entidade, certo? Então, um atributo ele estará sempre contido em uma entidade. Para que a gente não tenha mais nenhuma dúvida, os valores possíveis para os atributos são determinados por um intervalo, por um conjunto, certo? Alguma coisa que faça sentido para o negócio em questão. Então veja, quando eu digo inconsistência, que aqui essa modelagem ela apresenta alguma inconsistência, não estou dizendo nem que está errado, não, porque de alguma forma isso pode funcionar, mas vamos pensar a respeito das melhores práticas de modelagem. Então vamos lá, quais seriam os atributos da entidade cardápio? O que é um cardápio? Você já foi no restaurante, você já viu um cardápio. O que tem lá? O tamanho do cardápio, a quantidade de itens, enfim. Isso não são os atributos que estão descritos aqui, ó. Certo? O que está descrito aqui é nome. Eu não pensaria num valor possível, de nome para um cardápio. A descrição do cardápio também não faz sentido. O cardápio em si não tem preço. Então, provavelmente, essa entidade aqui, na verdade, ela contém os atributos que seriam do item. Certo? Ela contém os atributos que seriam do item. E
esses atributos que estão relacionados aqui, bebida, comida, tira-gosto e doce, na verdade, eles têm uma relação mais de categoria, né? Eles estão ilustrando qual é a categoria de um item do cardápio. Se a gente fosse tentar melhorar essa abordagem, nós colocaríamos da seguinte forma. Eu vou criar outra planilha aqui. E aí, vamos tentar colocar assim, ó, a entidade. Nós vamos colocar duas entidades aqui. Nós vamos colocar a entidade item e a entidade categoria, certo? Então, para a entidade item, nós vamos aproveitar aqui os atributos ID, nome, descrição e preço. Vamos lá. ID do item, nome, descrição e preço. E para a categoria, nós vamos utilizar o ID da categoria, a descrição da categoria. Não vamos precisar de nome, não. Vamos deixar só a descrição. Para agilizar o nosso trabalho aqui. Vamos lá. Então, ó, nessa visualização aqui, espero que vocês consigam visualizar aqui com qualidade. Nessa visualização aqui, nós temos o item, certo? E aí eu vou marcar em amarelo o que é a entidade, eu vou marcar em azul claro o que é atributo e quais são os valores possíveis para os atributos. Nós vamos escrever aqui, ó. Percebe? Então, existe uma diferença clara entre o que são atributos, o que são entidades, e os valores possíveis para os atributos. Por exemplo, suco de laranja, sanduba, xabari, buchada e churrasco de bode. Vamos colocar aqui: suco de laranja R$5, o sanduba R$15, o xambari R$12,50, a buchada R$8,90 e o churrasco de bode R$15, R$25 e R$99. Pronto. Certo? Então veja. Entidade, a descrição da entidade, é o nome da entidade, atributos, as informações que são armazenadas sobre essa entidade e os valores possíveis para cada registro dessa entidade. Para cada ocorrência dessa entidade, haverá um conjunto de atributos. Sobre a categoria, vamos colocar aqui o seguinte. O ID da categoria, vou colocar 1, 2, 3, 4. Geralmente, o ID, né, que é a chave primária, vai ser um valor inteiro para identificar um registro daquela entidade.
Agora, a descrição, nós vamos aproveitar o que foi colocado aqui, ó. Bebida. Bebida é a descrição de uma categoria de itens que vai ter em um cardápio. Bebida, comida, tira-gosto e doce. Bebida, comida, tira-gosto e doce. Só para não ficar sem... Vou colocar aqui cocada. Cocada baiana. R$ 2,50. Então veja. Agora nós temos aqui, de novo, em amarelo, a entidade. Em azul, claro, os atributos. E para cada ocorrência, para cada registro dessa entidade, nós temos os valores para os atributos, certo? Então, cada linha dessas aqui, ó, é uma ocorrência de um registro dessa entidade, é uma ocorrência dessa entidade. É um item sobre o qual foi realmente armazenado informações sobre ele. E para indicar a qual categoria esse item pertence, nós vamos inserir aqui uma coluna a mais, que é chamada de CAT. Então, CAT aqui vai armazenar o ID da categoria a qual esse item pertence. Então, suco de laranja é uma bebida, sanduba nós vamos classificar como tira-gosto, chambari, comida, buchada, comida, churrasco de bode, comida, e cocada baiana é doce, certo? Então, assim, a gente espera ter tirado qualquer dúvida em relação à diferença entre o que são entidades, o que são atributos e os valores possíveis para os atributos. E dessa forma, a gente espera ter contribuído para diminuir a ocorrência desse tipo de confusão quando estiverem fazendo a modelagem. Abraços a todos.